Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro de notícias pela quinta turma. A União não vai ter que digitalizar as peças de um processo de execução em razão da conversão dos autos físicos em eletrônicos. Entenda o caso na reportagem. O processo havia sido extinto pelo juízo da Vara do Trabalho de Ponte Nova, em Minas Gerais. O entendimento foi de que caberia à União digitalizar e anexar todas as peças dos autos da execução fiscal para a conversão ao processo judicial eletrônico. Segundo o juízo, a providência era necessária para permitir a análise dos atos processuais até então praticados e dar prosseguimento à execução por meio digital. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região manteve a sentença e assinalou que a execução da dívida previdenciária poderia ser retomada a qualquer tempo nos autos eletrônicos. A União, por sua vez, sustentou que a obrigação de digitalizar os documentos era do próprio juízo de execução. No recurso de revista da União à quinta turma do TST, prevaleceu o voto do ministro Breno Medeiros de desobrigar a União de proceder com a digitalização. Segundo ele, a Lei 11.419 de 2006, que propõe sobre a informatização do processo judicial, não atribui a nenhuma das partes a obrigação de digitalizar as peças processuais. O artigo 10, parágrafo 3º, estabelece que os órgãos do Poder Judiciário deverão manter equipamentos de digitalização e de acesso à internet à disposição dos interessados para a distribuição de peças processuais. Por unanimidade, a turma afastou a responsabilidade da União de promover a digitalização e inserção das peças processuais em autos eletrônicos. Para a turma, tal providência é obrigação do órgão competente da Justiça do Trabalho. O destaque agora é da sexta turma. O Banco Bradesco foi condenado a pagar indenização por danos morais por pressionar empregado a trocar atestado médico e voltar ao trabalho doente. Após ser demitido, o empregado que exercia a função de caixa entrou na justiça pedindo indenização por dano moral. Ele alegou que depois de entregar um atestado médico ao gerente administrativo, o gerente regional do banco visitou a agência e determinou que ele retornasse imediatamente ao trabalho ou seria demitido. Além disso, o bancário afirmou que o gerente pediu a troca do atestado por outro com período de afastamento menor. De acordo com o processo, o empregado estava impossibilitado de exercer as atividades por 5 dias porque estava com infecção de garganta grave. Por causa da pressão psicológica, foi trabalhar doente e, conforme solicitado, trocou o atestado apresentado por outro com quantidade menor de dias. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, entendeu se tratar de um fato isolado, já que não houve notícias de outros atos abusivos do empregador, nem de fatos de maior potencial ofensivo. Para o TRT, a indenização por dano moral não visa reparar lesões de pequena repercussão nos direitos da personalidade. O empregado, então, entrou com recurso no TST. Ele alegou que a empresa excedeu o direito do poder disciplinar ao pressionar o retorno dele ao trabalho, mesmo sabendo da licença médica. O relator do processo na sexta turma, ministro Augusto César, destacou que a indenização por dano moral não tem como único objetivo compensar o abalo sofrido pelo trabalhador, mas também servir como uma razoável carga pedagógica para impedir a repetição de atos do empregador que afrontem a dignidade humana. Para o ministro, não é razoável concluir que obrigar o empregado a trocar o atestado médico e trabalhar doente resulte em lesão de pequena repercussão. Por unanimidade, o Banco Bradesco foi condenado ao pagamento de R$5.000 como indenização por dano moral ao empregado. A oitava turma determinou que uma arquivista que prestou serviços para a Organização das Nações Unidas em Brasília devolva valores recebidos em decorrência de anulação de sentença. A arquivista ajuizou a ação trabalhista para pedir o pagamento de verbas rescisórias e o reconhecimento de vínculo trabalhista com a Organização das Nações Unidas. O pedido foi aceito. Após o trânsito em julgado, a profissional sacou a quantia líquida de R$367 mil. Contudo, a ONU conseguiu, em ação rescisória,
o reconhecimento de imunidade de jurisdição. Assim, o processo foi extinto e a sentença foi anulada. A União, que havia sido condenada subsidiariamente, pediu então a restituição dos valores. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange Distrito Federal e Tocantins, avaliou que o pagamento se deu quando todos os recursos foram esgotados. Dessa forma, apesar da desconstituição da sentença, os valores foram recebidos de boa-fé e, portanto, não deveriam ser devolvidos. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do recurso da União na 8ª turma, ministra Dora Maria da Costa, explicou que a ação rescisória gera efeitos retroativos e que a devolução dos recursos tem amparo no princípio da vedação do enriquecimento ilícito. De acordo com o artigo 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Assim, por maioria de votos, a 8ª turma determinou que a empregada restitua os valores recebidos à União sem acréscimo de juros de mora e correção monetária e descontados os recolhimentos previdenciários e de imposto de renda. E eu encerro o giro de notícias pela 3ª turma. Uma fábrica de margarina em Fortaleza, no Ceará, vai ter que indenizar parentes de mecânico morto em acidentes de trabalho. O acidente ocorreu em 2012 e foi manchete nos principais jornais da época. O mecânico faleceu devido a uma explosão durante o reparo de um reator de hidrogenação na fábrica de gorduras e margarinas especiais, pertencente ao grupo M. Dias Branco, Indústria e Comércio de Alimentos. Em primeiro grau, o grupo foi condenado a indenizar a esposa e cada um dos 3 filhos do profissional. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará, no entanto, reformou a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de R$200 mil aos herdeiros do mecânico, reduzindo o valor para R$175 mil. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, com o intuito de se isentar da responsabilidade de reparação. O relator na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, apontou as evidências de culpa diante da negligência e da imprudência da fábrica no cumprimento das próprias normas de segurança. No entanto, em relação ao valor da condenação, o ministro avaliou que a quantia estipulada extrapolou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando o dano, a extensão do dano, a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade de sofrimento dos sucessores do decujus, as condições em que ocorreu o evento lesivo, a omissão da ré, por exemplo, em relação às normas de medicina, saúde e segurança, o porte econômico da empresa e a repercussão pedagógica na política administrativa da empresa, verifica-se que o montante arbitrado pelo regional se revela extremamente excessivo, a balizar sua revisão a fim de garantir a observância dos princípios a que eu me referi antes, da razoabilidade e da proporcionalidade, daí ao conhecimento do recurso por afronta ao artigo 5º, 5 da Constituição Federal. Por maioria, a turma manteve a condenação, mas reduziu o valor da reparação para R$80 mil aos herdeiros do mecânico. E não deixe de conferir esses e outros julgamentos no canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST.